bacana demais. Estou aí de volta e agora para falar de um instrumento muito bacana e bem peculiar. Vamos falar hoje de uma flauta. Já falamos de flautas aqui em outros vídeos. Se você inclusive quiser saber mais sobre flautas, sobre notas musicais e tudo mais, qual nota cada buraquinho que você tampa e abre vai gerar para você, fica atento nos nossos vídeos que nós ficamos para trás aqui, que tem uma aula bem bacana. Hoje especificamente nós vamos falar dessa flauta aqui. Essa flauta aqui, algumas pessoas chamam de flauta peruana ou flauta inca, mas na verdade isso aqui é uma flauta River Cane, chamada também de flauta River nativa. Na maioria das vezes encontrada com indígenas. Indígenas também na maioria das vezes norte-americanos. Algumas vezes nós iremos encontrar, inclusive para comprar, essa aqui por exemplo, foi encontrada no Peru, foi comprada e traga de presente. E é uma flauta muito bacana. O que eu acho legal dessas flautas River, ou nativas, que você preferir? A forma mais fácil de encontrar essas flautas hoje, na internet, é colocando lá flauta River nativa. Você vai achar vários modelos diferentes, mas essa aqui especificamente, ela não tem aquele furinho que a gente tem aqui em cima, e ela tem o bocal de osso totalmente circular, sem aquele furinho, porque nós temos a quebra do ar feita na parte de cima, nessa parte aqui que você está vendo, certo? Então ela tem uma saída aqui que vai fazer a quebra do ar lá dentro. Diferente da grande maioria das flautas, ela também não tem aquele furinho aqui na parte de baixo. Então são os 5 furos na parte de cima, sendo o primeiro um pouquinho menor e os demais da mesma espessura, da mesma largura. Entendendo inclusive que talvez você fale assim, mas por que essa distância entre os 2 primeiros para os 3 últimos furos? Justamente porque eu faço a troca de mão, então eu tenho que ter um espaço para a troca de mão. E essa flauta aqui, normalmente no original, você vai encontrar ela em bambu. E em áreas diferentes do Brasil, por exemplo, você tem bambus bem resistentes. Essa, especificamente, ela é feita em madeira um pouco mais resistente, mas originalmente feita com os bocais, ou em bambu, ou em marfim, ou osso. Essa aqui é feita em osso, tá bom? Então é bem bacana. Então ela tem um bocal original, o formato original, é uma flauta River. Qual que é a ideia dessa flauta River? Na grande maioria das vezes, usada por indígenas nativos norte-americanos, ela era usada especificamente para rituais, casamentos, batizados, passagem, morte, nascimento e por aí vai. Então, de acordo com a situação, eram tocadas músicas ou melodias mais longas, mais tristes, mais alegres. E como é que eram feitas as suas notas? Não tinha uma base de cálculo de notas. Tanto é que quando nós iremos calcular notas, você vê, na maioria das vezes, aquele furinho na parte de baixo. Você vê inclusive aquele cortezinho aqui no bocal, que é diferente dessa flauta especificamente. Qual que é a ideia primordial dessa flauta? É entender os sons mais agudos e os sons mais graves. Então como é que eu vou fazer? Com a mão esquerda, tá? Mão esquerda, eu vou pegar os 2 primeiros dedos aqui, indicador e dedo médio, e vou tampar os 2 primeiros furos de forma mais suave, tá? E eu vou usar como base o polegar aqui embaixo, tá? E o dedo do meio aqui em cima. Então eu tiro o movimento os 2 primeiros, deixando no lugar, o terceiro dedo aqui, o anelar, e o polegar como base, e movimentando os 2 primeiros. Na próxima mão, que é a mão direita, nós iremos colocar aqui também na ordem, também com o indicador e agora com o mindinho, tá? Para dar base. Então eu uso alguns dedos para base e eu uso alguns dedos para notas. Quando eu coloco de forma suave todos os dedos tampando todos os furos, eu tenho as notas mais graves. Olha só. À medida que eu vou tirando, ela vai diminuindo a gravidade até encontrarmos as notas mais agudas. Vamos lá? Deu para pegar? Então, qual que é a ideia? Você começar a brincar com essas notas das graves para as mais agudas e encontrar as melodias, que são mais agradáveis aos seus ouvidos. Usando isso aqui, inclusive, para momentos mais de reflexão, descanso,
Na grande maioria das vezes eram flautas que eram usadas inclusive para momentos de espiritualidade, ok? Não é uma coisa que eu sou muito adepto, né? Mas tem um som muito agradável, muito bacana e que dá para poder dar uma relaxada bacana também. Então vamos mais uma vez? Presta atenção. Uma das coisas que a gente indica para você ficar mais afiado em uma flauta River ou uma flauta nativa é fazer o exercício de grave para o agudo e de agudo para grave de forma lenta e suave. Lembrando que a embocadura aqui nessa parte, ela também é feita fazendo com que o ar não saia pelas laterais e de forma bem suave. Então você não vai dar um sopro forte, senão a nota não sai que presta, não sai suave, não sai legal. Mas quando você sopra de forma mais suave, olha só. Fica mais bacana. Então faça esse exercício várias vezes, soprando de forma contínua, devagar, indo da mais grave para mais aguda e logo em seguida da mais aguda para mais grave. Faça isso várias vezes até que você consiga fazer de forma mais rápida, fazendo com que a sua mente musicalmente decore os locais onde os furos estão e você consiga construir as suas melodias. Nessa flauta especificamente, como eu disse no começo do vídeo, nós não temos uma escala específica de notas, porque ela fica mais livre para você construir a sua melodia. Mas se você quer saber um pouco mais sobre notas de flautas, uma flauta doce como essa aqui é um modelo de flauta doce, né? Então volta nos nossos vídeos anteriores, tem muita coisa bacana para você. Meu nome é Alisson Ruas, eu estou aqui hoje na Audi Artes trazendo mais um instrumento para você, dessa vez uma flauta River nativa para poder trazer curiosidades de instrumentos musicais. Forte abraço e até a próxima aula.